Olá, tudo bem com você? Meu nome é Luiz Mariano, eu serei seu professor em Física, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Nesta aula, iremos refletir não só sobre a física, mas sobre os impactos dela para a construção cultural da humanidade. Obras de arte, patrimônios históricos, são marcos importantes da humanidade. Mas como o ser humano consegue construir imensos monumentos? Será que a física faz parte desse processo? Você se lembra, então, dos grandes marcos da humanidade, da antiguidade principalmente, como o Coliseu de Roma? Como será que os romanos conseguiram construí-lo? E o Arco do Triunfo, já no tempo pós-Napoleão na França? A Muralha da China, na China Antiga, antes de Cristo? As pirâmides de Egito? Como os faraós conseguiam construí-la? Vamos dar uma olhada na física que eles usaram? Reparem, existe um outro monumento muito antigo que foi descoberto há pouco tempo na Inglaterra. Ninguém sabe ao certo qual o motivo de sua construção. Se ele foi usado para atos religiosos ou para observações astronômicas. Agora, o que também ninguém sabe é como esse povo antigo conseguiu transferir rochas de até 50 toneladas às grandes distâncias. Qual terá sido a tecnologia que eles usaram? Vamos lá? Veja, nós temos as polias, as rodas, as alavancas, a rampa. Lembra da gangorra quando você brincava? Não era divertido? Veja os eixos, os parafusos, né? São coisas muito simples, mas que foram inventadas há muito tempo atrás, que permitiu a construção dessas obras de arte, desses magníficos marcos da humanidade, e nos ajudam até hoje. O seu prédio, a sua casa, foi construída com elas. Vamos lá? Veja a construção moderna. Veja aqui um exemplo. Veja o guindaste que é usado talvez aí na sua rua. Ele é um conjunto de alavancas, rodas, polias, tá certo? O que essas máquinas simples têm a ver com o nosso dia a dia? Veja, aonde eu faço a força, onde eu tento levantar uma pedra, nós chamamos isso de força potente, certo? Vou erguer. O peso que eu estou erguendo, a massa que está na ponta da alavanca, ela faz uma resistência. Então ela é chamada de força resistente. Entre você, que está fazendo a força, chamada de potente, e a massa que está sendo erguida, que estamos chamando de força resistente, existe um ponto fixo, que ele é chamado de apoio. Tá certo? Então você, força potente para baixo, a força resistente subirá. Tá certo? Por quê? Porque você usou uma alavanca. Você fez um conjunto de força entre você e o ponto de apoio que multiplicou essa sua força potente e conseguiu erguer um peso talvez mais alto que o seu. Correto? Por favor, pessoal, solta a vinheta de curiosidade aí. Você sabia que Arquimedes, que viveu na ilha de Siracusa por volta de 250 anos antes de Cristo, foi um dos primeiros a utilizar as vantagens das alavancas? Em que uma vez indagado sobre essas vantagens, ele disse: "Me dê uma alavanca e um ponto de apoio que desloca o mundo." Então agora vamos ver pequenos exemplos de como uma alavanca pode ser usada, bem simples. Veja, eu tenho uma pedra grande, de grande massa para ser erguida, tenho uma pequena alavanca lá por volta de 1 metro, 1,5 metros, e um ponto de apoio. Na ponta da alavanca eu faço o quê? Força potente. A massa é força resistente, a que eu vou erguer, né? E a pedrinha pequena aí no meio é a ponta de apoio, é onde eu vou apoiar a alavanca para mudar. Tá certo? Temos agora um pequeno guindaste. Na verdade, é uma máquina simples, composto de várias polias ou rondanas, como queiram, que em conjunto farão um pequeno guindaste. Tá certo? O que a polia ou a rondana podem me fazer? A polia fixa, aquela que está bem fixa, ela vai me mudar a direção da força potente. Então se eu quero erguer alguma coisa do chão, ponho uma polia aqui, eu puxo e ergo do chão, apenas mudando a direção da força.
Eu estou puxando de cima para baixo. Veja, se eu tenho uma polia móvel, onde ela pode se deslocar livremente por esse comprimento, essa polia móvel vai me multiplicar a força potente, aquela força que nós estamos exercendo. Correto? Então, se nós aplicarmos 10 newtons aqui na polia fixa, ela for transferida para uma polia móvel, eu posso erguer um peso de 20 newtons, do dobro. E assim sucessivamente. É uma multiplicação de forças, qual for o número de polias móveis. É uma elevação exponencial. Correto? Legal. Veja bem, e a rampa agora, o plano inclinado? Pense em você. As escadas não são planos inclinados? São postos apenas para que você suba. Facilite. Mas a grande facilitação aí está no plano inclinado. Quanto menos inclinação, não é mais fácil subir? Se uma rua é muito inclinada, não te dá mais trabalho? Por que surge isso? Porque a inclinação dessa rampa vai facilitar a aplicação da força potente. A sua força-peso, você vai usar só uma parte da força-peso para ter que deslocar do ponto A ao B numa rampa. Tá certo? Há uma diminuiçãozinha, uma participação menor da força-peso nisso. Beleza? Vamos ver a vinheta de curiosidade agora? Observe as máquinas modernas de hoje. Os grandes guindastes que devem ter na sua rua e perto nas construções de grandes obras que fazemos hoje. Veja a obra do metrô, aqueles enormes guindastes. Eles são conjuntos de polias, cabos, que são as nossas cordas, e vários braços de alavanca posicionados estrategicamente para elevarmos grandes cargas. Perfeito? Agora, eu tenho que agradecer a vocês. A aula foi muito legal hoje e vou deixar alguns pontos lá na plataforma para que você possa se aprofundar no estudo das máquinas simples. Tá ok? Acompanhe minha leitura. Por mais que as máquinas citadas sejam exemplos simples, elas possuem conceitos físicos complexos que precisam ser compreendidos antes do desenvolvimento das máquinas. Agora você reflita aí, hein? Como você acha que seria o mundo atual caso não tivéssemos essas máquinas simples? Quais os impactos isso causaria no nosso cotidiano? Pessoal, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.